Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada irmão. Nesta hora, eu estou aqui, meu irmão, para que Deus, neste momento, venha falar comigo, que eu seja, neste momento, um canal para levar a palavra para aqueles que precisam de ouvir uma palavra da paz do Senhor, né? Estou aqui para deixar a mensagem da parte de Deus, onde a palavra do Senhor, ela nos dá cada dia ânimo. A palavra do Senhor, cada dia, ela nos edifica, ela nos fortalece. E eu sinto muito grato, feliz de estar na presença do Senhor, de estar passando para os irmãos um pouco da palavra do Senhor, né? Aquilo, meus irmãos, que Deus tocar no meu coração, aquilo que Deus falar comigo, é o que eu passo para os irmãos. Eu creio que Deus, Ele não é Deus de deixar as pessoas enganadas, né, meus irmãos? E desde já, eu já venho agradecer ao meu Deus. Eu venho agradecer por este dia de hoje, que está findando, esse dia que foi uma bênção para mim, e eu creio que para vocês também. E, meus irmãos, que Deus seja na vida de cada um de vocês como Ele é, como Ele é na minha. E, meus irmãos, eu sou grato a Deus. Eu peço a Deus todo dia que continue me dando essa força, essa determinação de estar seguindo Ele cada dia, de estar permitindo com que eu esteja aqui passando algo da parte dele, o pouco que eu sei, para os irmãos. E eu creio, meus irmãos, que Deus, Ele vai te abençoar como Ele tem me abençoado. Neste momento, eu quero pedir aos irmãos, encarecidamente mais uma vez, que inscreva no meu canal lá no YouTube, Obreiro Mazin, Mensagem de Jesus. Meus irmãos, eu venho a falar mais uma vez que este canal vai ser um canal de bênção. Eu creio, meus irmãos. Eu não estou falando aqui da boca para fora para deixar morrer aqui só nas palavras. Eu quero levar o evangelho do Senhor por todo este nosso país que está precisando, ou seja, o mundo está precisando de ouvir a palavra de Deus, de estar edificado na rocha, porque do jeito que a gente está vivendo, do jeito que o mundo está passando, vivendo, esses, meus irmãos, nós temos que prostrar diante do Senhor Jesus e cada dia ficar na presença do Senhor, porque, meus irmãos, só Ele pode nos livrar, nos salvar, nos sustentar pelo que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, né, neste mundo. E eu creio, meus irmãos, que nós firmes no Senhor Jesus, todo esse vendaval vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória. Eu creio em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, inscreva no canal, não deixe de inscrever no meu canal, porque eu volto a falar, este canal eu creio que vai ser um canal de bênção para aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor. Eu não falo para me engrandecer, eu não falo para mim, para algo que alguém vai pensar, ele está fazendo isso, para aquilo. Não, eu estou fazendo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, para levar a palavra do Senhor até aqueles que precisam de ouvir. Porque, meus irmãos, aqueles que escrevem no canal, vai ouvir a palavra do Senhor, vai ouvir um louvor da parte do Senhor. Aqueles que compartilham, aqueles que que compartilha com seus amigos, vai ver que eu estou falando o que Deus me manda, o que Deus toca no meu coração. Porque eu, meus irmãos, desde que eu comecei a servir o meu Deus, o meu Pai querido, com toda a minha sinceridade, do jeito certo, Ele tem me sustentado, Ele tem
feito maravilhas na minha vida. Eu creio, meus irmãos, que não vai ser diferente na sua vida. Eu creio que não vai ser diferente com você. Por isso, meus irmãos, volte ao Senhor, fique na presença do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus esteja na tua vida como Ele está na minha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu creio que você que está aqui vai ver esse vídeo. Eu creio que Deus vai tocar no seu coração. Você que estiver desviado vai voltar para a presença do Senhor. Você que não aceitou Jesus com todo o seu coração, você vai aceitar. Eu creio em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu vou deixar uma palavra aqui para aumentar a fé dos irmãos e saber que quando Deus ele trabalha nas nossas vidas é para valer. Quando Deus ele está com você é para valer, porque Deus ele não te abandona, ele não deixa você parar, ele não deixa você plantado. Deus ele faz a obra por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, vou deixar uma mensagem para que a fé dos irmãos aumente e saber que Deus ele faz e ele fala e ele faz. Amém? Vou deixar aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, onde a palavra do Senhor ela vai falar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. Na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela vai falar e você, meus irmãos, vai ver que Deus, ele prepara, ele faz tudo certinho conforme ele está falando aqui na palavra, meus irmãos. Meus irmãos, o que eu tenho que falar, o que eu tenho para falar, o que Deus tocou no meu coração é isso. Esse oleiro, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele estava ali moldando, ele estava ali fazendo aquele vaso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de repente, meus irmãos, aquele vaso cai, aquele vaso despedaça, aquele vaso que se quebra todinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu venho a dizer, a palavra do Senhor ela fala que aquele oleiro, ele pegou aquele vaso, ele pegou aqueles cacos, ele pegou todos aqueles pedaços e começou a formar, e começou a moldar, e começou a transformar aquele vaso em um novo vaso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que essa palavra vai tocar. Eu creio que essa palavra vai ser renovo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que essa palavra ela vai aumentar a sua fé, ela vai chamar aqueles que estão desviados da presença do Senhor, ela vai colocar de pé na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor ela vem falar, meus irmãos, que o oleiro, ele pegou aquele vaso, aqueles pedaços de caco de vaso ali e moldou, e ali ele formou um novo vaso. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele moldou aquele vaso e aquele vaso tornou um vaso do jeitinho que o oleiro queria. Meus irmãos, o que eu venho falar nesta noite, meus irmãos, o que eu venho falar nesta noite é que você, meus irmãos, que eu,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus está tocando, que Deus está falando. Aleluia. Meus irmãos, é que nós temos que estar, meus irmãos, edificado no Senhor Jesus. Nós temos que estar no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso oleiro, Ele é o nosso dono. Meus irmãos, eu venho falar o quê? Eu venho falar, meus irmãos, que nós temos que ser quebrado é na mão do oleiro, é na mão daquele que sabe fazer, é na mão daquele que sabe colocar caco por caco no seu devido lugar e fazer de nós um vaso de honra, um vaso do oleiro. Porque, meus irmãos, se nós quebrar, se aquele que está no mundo, aqueles que está do outro lado, que está no caminho largo, quebrar do jeito que se espedaçar em outro caminho, meus irmãos, onde que não tem esse verdadeiro oleiro que é o Senhor Jesus, você não vai ser moldado, você não vai ser refeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu estou falando nesta noite, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é que nós temos que estar no nosso Senhor Jesus, porque só Ele, meus irmãos, pode colocar nós da forma correta, da forma certa. Ele pode nos moldar, Ele pode colocar nós do jeito certo, Ele pode nos lapidar e nos formar, meus irmãos, conforme Ele faz, conforme Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, meus irmãos, eu venho a falar nesta noite, meu irmão, minha irmã, que volte para os caminhos do Senhor, que fique com esta palavra no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, meus irmãos, eu creio que Deus está falando com você aí do outro lado. Eu creio que Jesus, Ele está tocando no seu coração. Eu creio que você está vendo que nós temos que estar no caminho do Senhor. Você tem que voltar para o caminho do Senhor, porque Ele pode pegar você todo rebentado, todo despedaçado e formar um vaso, e um vaso brilhoso, um vaso todo correto, todo certo, meu irmão. É isso que eu tenho para falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aquele vaso caiu, quebrou, aquele vaso se espedaçou. O oleiro, como ele sabia, como ele era o oleiro, ele formou aquele vaso de jeito que o vaso voltou a ser um vaso, voltou a ser uma obra preciosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que eu quero te falar nesta noite, meu irmão. É isso que eu quero te falar nesta noite, minha irmã. Volte para o Senhor. Não deixe que esses cacos se acabem ali. Não deixe que esses cacos se definem por lá. Volte para o caminho do Senhor, volte para o Senhor Jesus, porque Ele pode juntar pedaço por pedaço, Ele pode te formar de forma que você vai falar: oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu estou no caminho certo, eu estou do lado certo, eu estou do jeito que o Senhor Jesus me quer. É desse jeito, meu irmão, que eu quero te falar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa noite, meu irmão, minha irmã, não pense, meu irmão, não fica tardando a tua volta para o caminho do Senhor. Não fique, meu irmão, pensando em voltar para o caminho do Senhor. Vem para a presença de Deus enquanto há tempo, porque, meus irmãos, Jesus, Ele está aí, Ele está com o sinal aí, meu irmão, minha irmã. Volte, meu irmão, aceita Jesus, aquele que é o nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o que eu tenho para falar nesta noite é isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Você que está aí do outro lado, que vai ver esse vídeo, eu creio que Deus está falando contigo nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está fazendo a obra dele. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. Volte para os caminhos do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse oleiro, meu irmão, ele moldava aquele vaso, ele fazia ele de forma que ele estava ali pronto para ser colocado algo, ou para que seja colocado alguma coisa, um óleo, uma água, ou qualquer coisa. Esse vaso caiu, esse vaso se despedaçou. Mas o que eu tenho que
para te falar nessa noite, meu irmão, é que o seu vaso ainda pode ser cheio, é que o seu vaso ainda pode ser moldado, é que a sua presença ela é especial para o Senhor Jesus, é que a sua presença ela é eficaz para o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Volte, meu irmão, para os caminhos do Senhor. Volte, minha irmã, para os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, que esta palavra possa tocar no seu coração, que esta palavra possa ser uma canal de bênção para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está precisando de uma palavra do Senhor, ouça esse vídeo, ouça essas palavras que eu estou falando, porque é Deus, meus irmãos. Deus, Ele é contigo. Deus e Ele é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, meu irmão, fique com esta palavra e eu creio que Deus, Ele vai falar com você também. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus possa estar na tua vida grandemente e que as bênçãos podem ser derramadas na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu venho a falar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, obrigado por estar vendo, por estar ouvindo essas palavras da parte do Senhor Jesus. E mais uma vez eu venho a falar. Vamos compartilhar, vamos fazer com que a palavra do Senhor Jesus ela chegue nos quatro cantos do mundo, porque, meus irmãos, eu não falo de igreja, eu não falo de placa de igreja, eu apenas estou falando o que Deus toca no meu coração. Mas eu te faço um convite nesta noite. Eu te convido, meus irmãos, a estar na presença do Senhor, porque nós somos a igreja. Cada ministério tem seu nome, cada ministério está ali, mas Deus, nesta noite, fala com você que está aí do outro lado. Volte enquanto é tempo. Não deixe para depois, porque a vinda está próxima. E aquele que estiver pensando, aquele que está dando um tempo, cuidado, porque Jesus, Ele não marcou o dia, Ele não marcou a hora, Ele pode a qualquer momento estar voltando. E às vezes você que está pensando, você que está dando um tempo, pode ser surpreendido. Por isso, meus irmãos, fique na presença do Senhor. Não importa onde você está. Entra para o seu quarto, feche a porta, dobre o seu joelho e comece a falar com o Senhor Jesus. Liga os seus pensamentos ao trono do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela fala, onde tem 1, 2, em meu nome estou ali. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, fique com esta palavra. Nesta noite, meus irmãos, Deus está entrando com providência na vida sua, meu irmão, na vida sua, minha irmã. Deus está quebrando todo laço, toda obra feita de macumbaria, feitiçaria, todo impedimento, toda barreira. Deus está jogando por terra. Mas só que eu te faço um convite. Desce à casa do oleiro, porque Ele pode te formar, Ele pode te colocar no seu devido e determinado lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Inscreva no canal Obreiro Mazinho, Mensagem de Jesus. Lá no YouTube vai ter mais mensagem. Eu creio que Deus está tocando no coração de vocês aí. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.